Hoje eu vou trazer para vocês dois sensores de presença, tá? São diferentes desses sensores tradicionais de movimento, porque eles funcionam com ondas MM-Wave, né? Que na tradução, ondas milimétricas. Então o que ele faz? Ele vai reconhecer se tem alguém no ambiente e aí a gente pode então fazer automações a partir disso, e que eu acho que eles resolvem um grande problema aí dos sensores de movimento, né? Que se você fica parado muito tempo no cômodo, pode acontecer da luz desligar. Esses dois são plataforma Tuya e são sensores Zigbee. Vamos lá que eu vou contar todos os detalhes para vocês. Fala galera, antes então de eu falar sobre esses sensores Zigbee, se é a primeira vez que está por aqui, já pense em se inscrever, ativa as notificações para não perder nada aí sobre casas inteligentes. E também me segue nas minhas redes sociais, que eu sempre estou postando coisas novas por lá. E eu queria fazer um convite para vocês, porque estão rolando as ofertas do 11/11 lá no AliExpress, né, que é a Black Friday chinesa. A gente tem mandado ofertas diariamente nos nossos grupos de ofertas do WhatsApp e do Telegram. E os links estão aí na descrição, assim como também os links para a compra desses sensores. Vamos então aqui falar sobre esses dois sensores. Eu já tenho um vídeo aqui no canal sobre o Aqara FP1, que também funciona com ondas MM-Wave. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês darem uma olhada, caso vocês não conheçam. Esses dois aqui funcionam da mesma forma lá que o FP1, só que eles têm formatos diferentes, né? Primeiramente, esse tem as abas aqui para a gente fazer a fixação em um forro de gesso, e esse outro, né, basicamente é só para a gente fazer a colocação em algum local aí ou fazer uma fixação dele. Primeiramente, o que são esses sensores MM-Wave, né? Como eu disse no início do vídeo, são ondas milimétricas, onde o que o sensor faz? Ele joga as ondas no ambiente, se você estiver no cômodo, vai rebater ali, vamos dizer, no seu corpo, né? E o sensor sabe que tem alguém naquele local. Então, o que ele vai fazer? Ele vai marcar como uma presença ou sem presença nenhuma no ambiente, e a partir disso você pode fazer as automações de repente, de permanecer com aquela luz acesa enquanto tem a presença. Isso é muito bom, porque às vezes você está trabalhando ali naquele ambiente e você fica parado, por exemplo, na frente do computador muito tempo, né, e sempre na mesma posição. Se fosse um sensor de movimento normal, o que aconteceria? A luz provavelmente se apagaria, né? Então, com o sensor MM-Wave, você pode ficar várias horas ali parado que essa luz não se apaga. Eu já utilizo há muitos meses aqui em casa o FP1 e funciona de verdade, tá? É excelente para quem tem esse problema aí de estar no ambiente e a luz se apaga, tá? Então esses dois sensores, eles funcionam com um ângulo aqui de 100 graus, tá? E esse outro, além dos 100 graus, ele também tem 30 graus aqui na horizontal, então ele até cobre uma área maior, mas esse aqui tem a vantagem, né, de ficar mais bem acabado aí no seu forro de gesso. Os dois são Zigbee routers, mas também existe aí a versão Wi-Fi deles. E vale lembrar que ambos têm que ser ligados na energia, tá? Porque sensores MM-Wave consomem mais energia, então precisam de fontes. Esse aqui acompanha uma fonte aí de 12 volts, tá? 2 amperes. E esse aqui é ligado num cabo micro USB, não acompanha a fonte, mas já acompanha o cabo. Você precisa ter uma fonte aí, o ideal é que seja a partir de 1 ampere para que eles funcionem bem. Eu fiz os testes em vários hubs, né, porque são produtos Zigbee, funcionou ali no Zigbee 2MQTT e, claro, na plataforma Tuya. Nos outros hubs não foram reconhecidos, e compatibilidade com a Alexa e com o Google Assistente, eles não aparecem lá nos assistentes, até porque são sensores de presença, tá? Então o status dele é mostrar se tem presença ou não. Não é um de movimento que basicamente é on e off, aqui poderia até ser, mas eles são diferentes. Então até por isso que eles ainda não aparecem nos assistentes de voz. Por enquanto, então, vamos lá no aplicativo da Tuya, que eu vou mostrar o que ele tem de opções e o que ele mostra, né, para a gente poder fazer essas automações no dia a dia. Então aqui no aplicativo da Tuya eu estou com esse sensor configurado, mas as configurações para esse outro aqui são idênticas, tá? Então não vai mudar nada aqui. O que eu falar também está valendo para esse outro aqui.
abrindo ele aqui. Então aqui primeiramente ele já está mostrando ali o status que tem alguém no ambiente, né? Nesse caso eu. E aí ele sempre fica vermelho quando tem alguém e fica verde quando o ambiente não tem ninguém. Aqui ele tem a luminância do ambiente, tá? Está mostrando aqui, ó, 532, né? Então ele chega em até 2000 lux. A sensibilidade do sensor está em 7, que ele vai detectar essa presença, né? Se você colocar menos sensível, ele vai demorar um pouco mais a detectar. Se for mais sensível, vai detectar mais rapidamente. Isso, claro que vai variar de cada ambiente. Eu acho interessante que você faça esses testes aí diariamente para ver o que é melhor. Ele tem aqui a distância, né, que está entre o sensor e o alvo ali onde ele está detectando, né? Nesse caso que está mostrando aqui 70 centímetros mais ou menos, mas eu confesso para vocês que às vezes eu estava bem mais próximo e às vezes ele marcava 2 metros, então eu não acho muito preciso isso aqui, tá? Nesse sentido eu não achei legal. O tempo de detecção, o delay ali para detecção, né? Se quando ele entrar no ambiente, ele vai contar, por exemplo, 2 segundos até que ele detecte a presença de alguém. A próxima opção seria o tempo em que ele vai marcar como não presença a partir da hora que ele não detectar ninguém no ambiente. Então, por exemplo, eu saio do quarto, demora lá, nesse caso, 60 segundos para que ele notifique que não tem ninguém e às vezes ele vai lá e execute alguma automação, como por exemplo apagar uma luz, tá? Isso é interessante que às vezes você pode sair e voltar rapidamente, então não dá tempo dele apagar a luz. Então dá para você sair e voltar rapidamente. Pode ser interessante em alguns locais onde tem muito movimento de pessoas de entra e sai, né? Near Detection seria a distância que ele vai detectar alguém, né, em relação ao sensor. Então, por exemplo, você vai colocar que somente vai detectar presença se tiver alguma coisa a 3 metros do sensor, por exemplo, e aí que ele vai realmente marcar aquilo ali. E aqui a distância que a pessoa vai estar longe do sensor. Então, a partir de 3 metros de distância que ele vai começar a marcar como se não tivesse ninguém no ambiente, tá? Então as opções seriam essas, cada uma a gente pode vir aqui no Settings e configurar cada uma separadamente. E aqui tem um histórico aí das detecções e do sensor de luz. Opções são essas, tá? Bem simples, claro. A cada opção aqui você vai ter que configurar conforme a sua necessidade de uso no dia a dia. Mas, como é um produto TUI, então a gente pode verificar aqui nas automações o que a gente vai poder fazer. Por exemplo, quando o status do dispositivo sensor, aqui você tem vários gatilhos, mas o mais importante seria esse estado de indução. Você vai colocar quando detectar um humano e aí você vai mandar executar um dispositivo. Ou então, quando não detectar ninguém, você, por exemplo, apaga a luz do ambiente, tá bom? E além desse gatilho que eu acho mais importante, um outro que eu acho aqui interessante seria o sensor de luminância, né? Então, quando tiver com 300 lux no ambiente, ele acende a luz ou ele apaga, tanto faz, tá? Os outros aqui eu não vejo como opções tão interessantes, não, porque são opções direto no sensor que você vai modificar. Então, você não vai usar como gatilho, tá? Então, de opções aqui nos aplicativos são essas. Mas então, pessoal, o que eu achei desses sensores mmWave? Primeiramente, utilização na plataforma Tuya está ok, funciona muito bem. E no Zigbee 2MQTT eu tive alguns problemas de, por exemplo, eles detectarem a presença no ambiente, mas eu saía e ele continuava marcando a presença, tá? Ele não mudava o status. Então aconteceu não só uma vez, aconteceu várias vezes em vários cômodos aqui em casa, tá certo? Então, para quem usa Zigbee 2MQTT com Home Assistant ou até o ZHA, recomendo 100%, né, a utilização do Aqara FP1, apesar de ser um pouco mais caro, mas funciona muito, mas muito bem mesmo. Eu uso diariamente aqui nesse escritório e eu não tenho problema nenhum desde o dia que eu comprei o sensor, tá bom? Então, Tuya é uma solução muito boa para quem utiliza lá a plataforma, mas para quem usa Home Assistant com Zigbee 2MQTT, vai para o Aqara FP1, tá bom? Então é isso, se gostou não esquece, deixa o seu like, você me ajuda muito, e se é a primeira vez que está por aqui,
já se inscreve no canal. Abraço, galera. Até mais e tchau.